Tiago, capítulo de número 5, nós vamos estudar a partir do verso 7, o segundo parágrafo do capítulo e o penúltimo da carta de Tiago. Como bem notou Beatriz, ao me parabenizar no Face semana passada, de fato eu sou um surfista aposentado. Isso ficou claro, irmãos, quando semanas atrás Sofia perdeu a paciência comigo enquanto brincávamos de surfar. Do nada, ela disse: pai, eu quero ter aulas como um profissional. Eu disse: filha, mas eu sou profissional. Ela disse: que nada, pai. O senhor me empurra 3 vezes e já cansa. Eu preciso de alguém mais forte. Não é assim que por vezes nós reagimos quando as coisas não acontecem como planejamos? Perdemos a paciência muito facilmente. Mulheres perdem a paciência com os esposos por causa do futebol. Os esposos perdem a paciência com as mulheres por causa da demora. Pais perdem a paciência com filhos. Filhos perdem a paciência com pais. Esse é o retrato da sua casa também? Mas e quando as situações são bem maiores, bem mais sérias? O que fazemos quando a vida se torna, de repente, difícil demais? Quando recebemos o diagnóstico terrível? Quando entramos em uma crise nacional que insiste em ficar entre nós? O que dizemos ou falamos? Como reagimos às situações pesadas da vida que, por vezes, machucam o nosso planejamento? Tiago tem um conselho para os cristãos nesta tarde. Meus amados irmãos, tenham paciência. Jesus está voltando. Esta é a mensagem central do nosso parágrafo. E eu gostaria que você me acompanhasse enquanto eu leio o texto sagrado. Tiago, capítulo de número 5, verso 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados, pois o juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Vamos orar, queridos? Senhor, muito obrigado por esta tarde de domingo, o dia do Senhor. Obrigado porque estamos cumprindo um mandamento teu, pela fé. É o que o Senhor prescreve em tua palavra, culto público no dia do Senhor. E pela fé estamos aqui certos de que o Senhor tem dádivas espirituais para nos dar. Porque é fato
Alguns aqui se encontram cansados, talvez sequer desejavam estar aqui. Outros sobrecarregados com problemas e dificuldades, perderam a paciência algumas vezes durante a semana. E como todos precisamos desta mensagem. Senhor, a tua palavra, diz o salmista, é perfeita. E por isso ela tem o poder para revigorar a alma. Faz isso com a tua igreja que está reunida aqui. Faz isso para a glória do nome de Jesus Cristo. Pois é no nome dele que oramos. Amém e amém. A passagem de hoje, irmãos, começa com uma conjunção conclusiva. Portanto, o que nos obriga a voltar no texto da semana passada. O que foi que aprendemos com Tiago no parágrafo anterior? Como um profeta do AT cheio de coragem, Tiago parece ter se colocado de pé em praça pública, quando gritou aos ricos incrédulos: chorem e lamentem-se, pois o dia do Senhor está perto. Mas e os cristãos? Como vivem se são eles os esmagados sob as mãos dos poderosos? Como vivem se sofrem eles mesmos injustiças por causa dos ricos exploradores? Se os ricos devem chorar por causa da vinda de Cristo, os cristãos, ao contrário, devem saltar de alegria pela esperança do retorno do Salvador. De acordo com Tiago, Jesus está voltando. Enquanto esperamos, o que pede de nós o pastor de Jerusalém é paciência. É a palavra-chave do texto. Aparece 4 vezes e o termo correlato, perseverança, surge em outras 2 oportunidades. Portanto, esta é a mensagem central deste parágrafo. Em qualquer situação da vida cristã, que tenhamos paciência. O nosso rei está voltando. A pergunta que precisamos responder é como? Como podemos ser pacientes se sofremos no presente? Se somos esmagados pelos poderosos? Se somos alvos de injustiças? Tiago oferece-nos 3 respostas ao longo desse texto. A primeira delas, entre os versos 7 e 9. Ele nos diz: sejam vocês pacientes no Senhor. Não neste homem, não naquela mulher, não neste nome, nem naquele partido. Sejam vocês, cristãos, pacientes no Senhor Jesus Cristo. A vida se tornara dura, irmãos, para os primeiros cristãos da igreja de Tiago. Por causa da perseguição em Jerusalém, eles foram obrigados a fugir, deixando muitas coisas para trás: casa, família, emprego, conforto e segurança. E agora se encontram espalhados entre as nações, e a coisa não ficou mais fácil, ficou mais difícil, porque os judeus das cidades para onde foram se aproveitaram da situação para explorá-los. Os gentios perceberam a fragilidade deles e os roubaram. Por isso, os nossos irmãos que estavam pobres, agora são ainda mais pobres. Os que sofriam em Jerusalém estão sofrendo agora nas nações gentílicas e pagãs. Aparentemente, não há nada que estes irmãos possam fazer.
Mas Tiago lhes diz: tenham paciência. Jesus está voltando. Se os anjos disseram aos varões galileus em Atos 1, parem de olhar para os céus, olhem agora para a terra, Tiago diz aos seus irmãos: parem de olhar para a terra, olhem para os céus, pois é de lá que virá o socorro de vocês. Ele ilustra a paciência que os nossos irmãos devem ter no verso 7, quando escreve: vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Por um lado, irmãos, os agricultores guardam expectativa com a colheita. Por isso, a chamam de preciosa. Por outro, depois de preparar a terra e lançar as sementes, nada podem fazer, a não ser esperar pelas chuvas do outono e da primavera. Da mesma forma, diz Tiago, no verso de número 9, sejam vocês pacientes. Verso 8, perdão. A semente do Evangelho já está em vocês. Contudo, não podem determinar o dia do retorno de Cristo. O que vocês podem fazer é esperar. Até lá, como vivemos, Tiago? A vinda do Senhor deve produzir um novo estilo de vida entre os cristãos. Um estilo de vida que nasce no interior, mas que desemboca no exterior. Até lá, diz Tiago no verso 8, sejam pacientes e fortaleçam o seu coração. O que é fortaleçam o seu coração? Um comentarista nos diz que fortalecer aqui significa ter foco, significa ter alvo firmemente estabelecido. O comentarista ainda destaca, irmãos, que Lucas, o evangelista, usou o mesmo verbo quando registrou que Jesus partiu para Jerusalém de maneira resoluta. Dentro do contexto de Tiago, o pastor de Jerusalém está dizendo o seguinte: eu sei que as coisas por aqui estão difíceis. Eu sei que há altos e baixos. Eu sei que vocês estão sofrendo na mão de homens maus. Mas tenham foco. Não se percam no desespero da vida passageira. Olhem para Cristo. Ele está voltando. Criem expectativas. Vivam aqui sob a ótica da eternidade. Estejam aqui pensando no retorno dele. Se assim vocês viverem, vocês terão força interior para passar pelas situações difíceis da vida. E mais, tal foco, tal confiança vai gerar paz nos relacionamentos de vocês. É o que ele quer quando escreve gentilmente no verso 9: irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados, pois o juiz já está às portas. Porque eram esmagados do lado de fora, os nossos irmãos estavam sendo tentados a esmagar do lado de dentro, por causa das pressões do trabalho. Eram tentados a machucar uns aos outros na igreja e em casa. Tiago diz: não faz sentido. Se vocês sabem que Ele está no controle e que Ele está às portas,
por que não ter paciência com os demais? Mais do que isso, não pensem vocês que o fruto da impaciência desaparece no ar. Ele sobe até o Senhor. E este Senhor, ao voltar, nos cobrará por ela. Qual é, praticamente, irmãos, o problema da impaciência? Não é de temperamento. Alguns são mais, outros menos? Não. Biblicamente, impaciência é pecado. E é por isso que ele gera, por vezes, este pecado: desconfiança de Deus, distração nos nossos focos e muitas feridas nos nossos relacionamentos. Porque somos impacientes, desconfiamos do cuidado de Deus. Por causa da impaciência, nós vamos em busca de outros salvadores circunstanciais. Por causa deste pecado, por vezes machucamos as pessoas que mais amamos. Não é assim que as coisas acontecem? Não se trata apenas do seu temperamento. Trata-se de desconfiança de Deus. Como tratar este pecado? Como combatê-lo? Tiago diz: tire os olhos da terra, irmão. Você é cidadão celestial. Cristo está voltando. Em vez de só se lamentar e de perder a paciência com as pessoas, lembre-se desta realidade: o nosso Rei está a caminho. Tiago nos disse primeiro que a vinda do Senhor está próxima. Imediatamente depois ele acrescenta: o juiz já está às portas. 2000 anos se passaram e ele ainda não chegou. Como explicar isso? O apóstolo Pedro nos diz que para o Senhor 1000 anos são como um dia. E se ele parece demorar, é porque está estendendo sua paciência para aqueles que haverão de ser salvos. Contudo, citando Jesus, ele diz: não se enganem, o Senhor voltará de maneira repentina, como o ladrão. A Bíblia não se ocupa com a pergunta quando Jesus voltará, mas ela sempre se ocupa com a pergunta: será que estaremos prontos? Você estará. Eu estarei. A preparação aqui se dá por força interior e por graça exterior. Quer se preparar? Volte-se da terra para os céus. E como o agricultor que tem a colheita por preciosa, comece a treinar o seu coração. Tenha o retorno de Cristo por algo valioso. Pois se isso fosse valioso, de fato, irmãos, não ficaríamos tão frustrados, porque ainda não temos isto ou aquilo. Nada se compara com o nosso Salvador. Se isso fosse de fato precioso para você e para mim, não choraríamos demais diante dos sofrimentos da vida. Sabemos que são todos passageiros e que não podem se comparar com o peso de glória que o Senhor tem preparado para os seus. E se isso fosse realmente precioso para nós, a nossa casa viveria em paz. Porque, como escreveu João Calvino no século XVI, a certeza de que Jesus está às portas deve produzir calma nos corações diante dos sofrimentos e deve regular a temperatura dos nossos relacionamentos. Eles não são culpados pelos problemas
do trabalho. Mas também não são a solução. O pecado provocou todos os danos que vocês e eu sabemos. Cristo, somente Ele é a solução para todo aquele que nele crê. Cristo, crucificado, ressurreto, exaltado e que está a caminho para buscar a sua noiva. Primeira resposta de Tiago, então: sejam pacientes no Senhor. A segunda resposta que o pastor de Jerusalém nos oferece, entre os versos 10 e 11, é a seguinte: sejam vocês pacientes nos sofrimentos. Tiago não era um pregador da prosperidade, irmãos. Nenhum pastor triunfalista. Ele era realista. Ele sabe que Jesus está às portas, mas ele sabe que até lá teremos de enfrentar sofrimentos. Para ajudar os cristãos do primeiro século, ele lança mão agora de outro exemplo. Ele sai da natureza e vai à Escritura. Ele deixa os agricultores e salta para os profetas do Antigo Testamento. Verso de número 10, ele escreve: irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. De quem Tiago está falando? Precisamente eu não sei. Talvez esteja pensando em Elias, quando foi perseguido por Jezabel. Ou quem sabe está falando de Jeremias, perseguido pelos reis de Judá, ou de Daniel, que foi jogado na cova dos leões. Precisamente eu não sei. O que sei, irmãos, é que estes homens do passado são dignos de imitação, porque mesmo diante do sofrimento, eles foram pacientes. O que significa dizer que não abandonaram a fé, não escolheram a vida mais fácil. Mesmo sofrendo muita perseguição, eles continuaram falando, pregando em nome do Senhor. O sofrimento não foi de todo ruim, pois diz Tiago, no verso de número 11, que eles foram abençoados. Como vocês sabem, escreve Tiago, nós consideramos felizes aqueles que perseveraram, ou aqueles que mostraram perseverança. Tiago não está pensando em vida tranquila, irmãos. Por felicidade, ele não está falando de saúde ou de morte honrosa. Estes irmãos de quem Tiago está falando foram cerrados ao meio, foram jogados em cisternas, foram tidos por mentirosos, não foram homens de sucesso aos olhos deste mundo. Contudo, como sugere certo comentarista, eles foram aprovados pelo sorriso eterno de Deus. Dos profetas, Tiago nos leva a Jó, que muito bem conhecemos e que por vezes associamos à virtude da paciência quando usamos a expressão a paciência de Jó. Já usou essa expressão antes? Ela não é bíblica. Sério? Tiago vai nos dizer isso. Ele muda de substantivo, de maneira livre e proposital. Ele deixa de falar da paciência e começa a falar da perseverança. Jó, como vocês sabem, foi um homem de perseverança. De fato, irmãos, Jó perdeu a paciência quando amaldiçoou o dia de seu nascimento. Perdeu a paciência com seus amigos que o acusavam.
Jó chegou a perder a paciência com o próprio Deus, como que se pudesse exigir respostas dele. Mas ele não é um completo fracasso. Tiago nos apresenta algo melhor, mais parecido com você. Embora tenha perdido a paciência por causa da família que se foi, da riqueza que perdeu, da doença que adquiriu, Jó jamais perdeu a fé. Ele não seguiu o conselho de sua esposa. Embora tenha amaldiçoado o dia de seu nascimento, Jó nunca amaldiçoou o seu Deus. E mesmo cambaleando, irmãos, entre um e outros sofrimentos, ele foi até o fim, crendo no poder e na salvação do Senhor. Por isso, diz Tiago, vocês vejam o fim que Deus lhe proporcionou. Vocês sabem, diz Tiago, Deus restituiu tudo o que Jó tinha. Mas ele não estava falando de bênçãos materiais, irmãos, porque nem tudo Jó recebeu. Ele estava falando de bênçãos espirituais. O próprio Jó disse, antes do sofrimento, eu te conhecia apenas de ouvir falar. Agora, depois dele, os meus olhos te veem. E porque os profetas e Jó foram abençoados no AT? Porque os cristãos do Novo Testamento são declarados felizes? Porque, de acordo com Tiago, o nosso Deus é cheio de compaixão e de misericórdia. Eu posso ouvir um amém? Amém. Os termos traduzem os sentimentos viscerais de Deus. Eles falam do que está arraigado no coração do próprio Deus. Os cristãos do AT, do NT e depois deles são profundamente amados por Deus. Você crê nisso? Muitos irmãos nossos duvidam disso. Por causa do sofrimento. E momentaneamente eu os compreendo. Ao pé do caixão de um ente querido, ou depois de uma separação trágica, ou depois de sair da empresa de maneira injusta, muitos cristãos dizem, será que Deus se importa? Será que Ele está vendo? Tiago grita aqui, Ele se importa. Ele é cheio de compaixão e de misericórdia. Foi por causa deste amor, irmãos, que registra o texto de Êxodo, que Deus ouviu o clamor dos escravos hebreus e desceu para livrá-los. Foi por causa deste amor que Jesus chorou com Marta e Maria por causa de Lázaro. Foi por causa deste amor que Jesus foi pregado no maldito madeiro do Calvário. Por que Cristo morreu? Piper diz que há mais de 50 respostas para a pergunta. Uma delas, escreve John Stott, foi para que o mundo soubesse que Ele se importa com o sofrimento da humanidade. Ele se importa tanto que enviou o seu único e perfeito Filho, a fim de que Ele sofresse por nós na cruz, para nos livrar do sofrimento eterno do juízo de Deus. Mas e por que Ele não acaba com esse negócio logo, Renan? Porque não termina com o sofrimento imediatamente? Por agora, irmãos. O sofrimento é um instrumento nas mãos de Deus. Como escreveu C.S. Lewis no século passado, o sofrimento é o megafone de Deus. Porque em tempos de prosperidade, Deus parece falar baixo aos nossos ouvidos. Em tempos de paz, Ele parece sussurrar. Mas é em tempos de sofrimento
que Ele grita no nosso coração. Se aproximem e desfrutem da compaixão e da misericórdia. Eu sou cheio de compaixão e misericórdia. Sendo assim, irmãos, pare de reclamar da crise do Brasil. E não jogue fora o tempo da sua doença. Não desperdice o sofrimento que Deus lhe permite viver. Talvez ele seja uma bênção disfarçada de tribulação. Quem sabe o Senhor está usando esta crise para trazer você para perto outra vez. É no sofrimento, por exemplo, que mais oramos, ou não é? E o que pode ser melhor na vida cristã do que a oração, irmãos? Como disse alguém, a melhor parte da oração não é a petição, tampouco a resposta que Deus nos dará, é a própria oração. Pois ela nos coloca face a face com Deus. Desfrute deste tempo na presença do Senhor. Mas e se falharmos, Renan? Se nós vamos, como Jó também falhou, como Tomé também duvidou. A nossa alegria, irmãos, é saber que Deus jamais falha. Ele seguirá derramando graça e misericórdia sobre os seus, até que ao final de tudo, como fez com Jó, nos dará sua melhor e maior dádiva. Não é a cura, querido. Nem é o concurso. Não é o casamento. Não é a longevidade. Sinceramente, o que poderia ser melhor do que o próprio Deus? Jó não recebeu os filhos que perdeu. Recebeu outros 10. Mas os que se foram, se foram. Ainda assim, a Bíblia diz, o seu estado final foi melhor do que o início. Por quê? Porque os meus olhos agora te veem. Uma irmã nossa perdeu filhos em sucessão. E depois de meses foi à igreja. E quando chegou, o pastor lhe disse: minha irmã, fique calma, no céu nós teremos respostas. Ela disse: pastor, obrigado, mas no céu eu não vou precisar de respostas. Eu terei Cristo e Ele será suficiente. Vamos perder algumas coisas ao longo da vida, irmãos. Parentes vão partir, situações vão mudar, presidentes vão cair, a nação entrará em crise. Cristão, tenha ânimo. Jesus está voltando. E quando Ele chegar, teremos de tudo do bom e do melhor para sempre com Ele na glória. Para terminar, irmãos, porque estamos bem atrasados hoje, Tiago nos diz entre os versos, ou não, apenas no verso 12 agora: sejam pacientes vocês nos juramentos, ou nas palavras, no uso das palavras. Ele usa outra vez uma conjunção conclusiva, aqui de ênfase, sobretudo. Mas o que é que ele tem em mente? A discussão sobre a paciência ou a preparação para a conclusão da carta? Eu acho que as duas coisas. O sobretudo aponta para trás e para frente. Joga importância sobre o assunto da paciência, mas também nos avisa, estamos às portas da conclusão da epístola. Mas o que pode ser tão importante, que merece um sobretudo, na epístola de Tiago? Sobretudo, irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa.
Nos dias de Tiago, os judeus tentaram burlar a lei de Deus. Claro que em muitos aspectos, mas neste também. Para não correrem o risco da condenação de Deus, resolveram não jurar pelo nome dele, mas o faziam pela terra, pelo céu, pela mãe, pelo rabino, pela avó, como por vezes fazemos. E esta prática se espalhou. E em vez de guardar a verdade, ela driblava a verdade. E guardava os pecadores que queriam quebrar a verdade, mas não ser condenados por Deus. Como é que Tiago trata deste assunto dentro da igreja, irmãos? Ele usa uma forma encapsulada do Sermão da Montanha. Não jurem nem pelo céu, nem pela terra, são palavras de Jesus. Nem por qualquer outra coisa, seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Por um lado, o que Tiago está dizendo é: não tem como driblar Deus. Se jurar pela terra, saiba, ela é dele. E se jurar pelo céu, lembre, é a sua morada. Quer você jure por este ou aquele ser humano, lembre-se, é criatura dele. Você não vai fugir da avaliação ou do juízo dele tentando driblar a verdade. Ele vai pegá-lo, mais cedo ou mais tarde. E se vocês são cristãos, se são povo dele, diz Tiago, vocês sequer precisam de juramentos. Vocês podem ser o povo da verdade. Sim, sim, não, não. Ainda que lhes custe caro, crendo no cuidado soberano do Todo-Poderoso. Será difícil, vocês vão sofrer por isso, vão perder oportunidades, vão ganhar menos, vão se dar mal, mas serão a luz na escuridão e na confusão de um mundo que vive em mentiras. A propósito, por que é tão difícil cultivar a verdade? Ou por que mentimos? Um teólogo distinto confessou o seu pecado a um outro amigo através de carta. Ele escreveu: eu sempre sou tentado a sorrir quando escuto piadas, mesmo quando não as entendo, porque não quero parecer um tolo diante dos meus amigos. E por que ajo assim? Ele responde: porque a opinião pública é muito importante para o meu coração. É por isso que mentimos, irmãos. Porque queremos nos dar bem nos negócios, com as pessoas, na vida. Mas lembre-se do que eu disse acerca da impaciência. Quando mentimos, não pecamos apenas contra os semelhantes. Pecamos contra Deus. Trata-se de desconfiança. Mentimos porque achamos que é necessário, senão não teremos a provisão ao final do mês. Mentimos diante das pessoas, construindo uma história, porque acreditamos que sem essa história falsa não seremos aceitos. Cuidado com a mentira. De acordo com a Escritura que nós estamos estudando, ela gera condenação circunstancial, porque eu e você, por causa da mentira,
seremos lembrados pelos semelhantes como péssimos exemplos e, quem sabe, espiritual. Pois se este é o nosso estilo de vida, João escreve no Apocalipse, não entrarão no reino dos céus. Não é, contudo, o que Tiago quer para a sua igreja. Ao contrário disso, ele quer que sua igreja lute pela verdade, que ela cultive a cultura da verdade, se comprometa radicalmente com a verdade. E eu e você também podemos fazer isso. Como? Através da paciência e da confiança. Ao final do mês, irmão, não é a mentira que traz a provisão para a sua casa, é o Todo-Poderoso. Ao final do dia, não é a sua apresentação que abre esta ou aquela porta de emprego para você, é Deus. Não precisamos da mentira para conquistar ou ser alguém na vida. Somos o que somos pela graça de Deus e ponto final, irmãos. Ele cuidará de você. Para cultivar a verdade, nós também precisamos de paciência e esperança. Outra vez, voltando ao tema central da passagem, Jesus está voltando. E se Ele já está às portas, irmão, por que é tão importante construir um reino pessoal? Eu não preciso mentir para ter um reino. Pela graça de Deus, eu sou herdeiro do reino que foi preparado antes da fundação do mundo. Pelo que Cristo fez por mim na cruz, eu não preciso mentir para ser aceito por seu ninguém. Quer os homens gostem ou não de mim, quer me aceitem ou não, pensem nisso. O Deus Todo-Poderoso me aceitou em Cristo Jesus. Você não precisa mentir para fazer negócio. Nem eu. Ele fez o maior negócio do universo por você na cruz do Calvário, de modo que quer você tenha muito ou pouco nesta vida, você terá tudo o que precisa eternamente para a glória de Deus Pai. Sendo assim, comprometa-se com a verdade e brilhe na escuridão da mentira. Mas a verdade é, irmãos, que todos nós perdemos a paciência quando as coisas não funcionam do nosso jeito. Algumas coisas são simples, corriqueiras, outras são bem mais pesadas e difíceis. Por exemplo, uma família da nossa igreja entrou em um processo de adoção e ficou na fila durante quase um ano. Quando finalmente encontrou os filhos, a família iniciou um processo de aproximação que durou 15 semanas. A melhor parte era pegar as crianças no orfanato, a pior era devolvê-los lá. Lágrimas corriam do lado de cá e do lado de lá, principalmente quando as crianças perguntavam: papai, mamãe, por que não ficamos para sempre? Em uma oportunidade, o irmão teve de dizer: nós precisamos de um papel do juiz, filhos. Em outra, os meninos indagaram de novo e a mãe teve que responder a mesma coisa. Nós precisamos do papel assinado pelo juiz. Foi quando uma das crianças, disse: esse papel deve ser longo demais, mamãe, porque demora muito.
E sabiamente a mãe outra vez disse: precisamos orar. Deus está no controle. Para a glória de Deus e a alegria dos pais e das crianças e da nossa igreja, o juiz assinou o bendito papel. As crianças chegaram em casa. E a menor delas se aproximou do aquário e conversou com os peixinhos. Peixinhos, agora é de verdade. Nós chegamos para ficar para sempre. Esse tempo de aproximação cristão e Senhor é difícil, irmãos. Vamos duvidar, vamos perder a paciência, vamos sofrer, vamos chorar, mas que não percamos a esperança. O Senhor Jesus já está às portas. Até lá, que pratiquemos a paciência. Pois em breve sairemos desse lugar de passagem e seremos levados para uma casa definitiva na glória do Pai. Até lá, tenhamos os exemplos de Deus diante de nós. Natureza, Escritura, agricultores, profetas. Acima de tudo, tenhamos a Cristo, que para nos levar para casa, irmãos, Ele mesmo saiu dela, habitou entre nós, sofreu por nós, e diz o autor de Hebreus, está agora mesmo caminhando para a glória com muitos filhos. Ele saiu, morreu e voltou à presença do Pai com um documento assinado com o seu sangue. Mais cedo ou mais tarde, todos estaremos em casa e para sempre. Até lá, tenhamos paciência. O Brasil talvez não melhore muito. Oxalá que melhore. Mas o que poderia se comparar com a glória dos céus? Quer mudar para os Estados Unidos? Vai. Quer ir para o Japão? Vai. Lá tem pecador do mesmo jeito. Nenhum país deste mundo, nenhuma glória de rei, nenhuma saúde pode se comparar com a habitação celestial que Deus preparou para os seus. Obrigado, Senhor, porque éramos teus inimigos por escolha própria, mas hoje somos teus amigos por causa de Cristo Jesus. Obrigado, porque estávamos sob a condenação eterna de Deus por causa dos nossos pecados. Hoje estamos sob o favor eterno do Pai. Obrigado, Senhor, porque estávamos longe e hoje estamos perto. Estávamos presos e hoje somos livres. Estávamos fora e hoje estamos dentro da família de Deus para sempre. Sendo assim, Senhor, não há por que perder a paciência. Se os teus olhos estão sobre nós, se a tua destra nos guarda e se a glória nos aguarda, leva-nos em paz, nos dá uma semana, ó Deus, cheia de bênçãos espirituais. Que tratemos melhor os nossos filhos, cônjuges e amigos de trabalho. E que assim sejamos um reflexo da tua paciência conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora e fortalecedora de Cristo Jesus, nosso Senhor, a comunhão, o poder, o cuidado e a presença do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós. E todos nós, em uma só voz, dizemos amém.